A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Edificar. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Quem aí sabe a oração do Pai Nosso? Muitas pessoas conhecem essa oração do Pai Nosso, mas vocês conhecem a fundo o significado delas? Jesus ensinou essa oração e essa oração tem 7 partes e cada parte tem um significado. Você já parou para pensar, durante a sua oração, refletir em cada parte dessa oração? Porque muitas vezes a gente ora no automático, né? Vai ali, faz a oração do Pai Nosso e praticamente nem lembra o que está falando. Mas para falar sobre isso, para a gente aprofundar mais e saber melhor o que a gente está orando, trouxe aqui o pastor Domingos Maia, mais uma vez aqui. Já é de casa, né, pastor? Amém. Para explicar para a gente. Gente, presta atenção, não é orar por orar não, né, pastor? Não, de jeito nenhum, tem que estar ligado no trono da graça, né? Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez vamos tentar esclarecer a dúvida de muita gente com relação à oração. Até porque não tem como nós orarmos se nós não estiver ligado no trono da graça. Aí ficou aquela oração evasiva, sem poder. E precisamos de entender o que nós falamos. Por mais simples sejam nossas palavras, mas para falar com Deus, né? É verdade. E lá em Mateus, no capítulo 6, correto, pastor? Jesus ensina essa oração. Mas explica para a gente parte por parte, porque são 7 partes, cada um com um significado específico. A gente já começa aprendendo que não começa ali no Pai Nosso que está no céu, né? Tem um ensinamento antes. Porque isso aqui faz parte da continuação do sermão da montanha, né? Certamente Jesus estava falando com seus discípulos, né? Alguém o questionou, né? E Jesus diz: mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vã repetição, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Jesus já dá uma chicotada. Uma chamada de atenção neles aí, né? Porque tem muita gente que é aquela ladainha que a gente chama, certo? E o próprio Jesus diz que nós oramos, mas não oramos como convém. Certo? Então, quer dizer que a minha oração, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Se tiver fé e se tiver em Jesus, não tem oração que ele não ouve. Agora, precisa de estar em Jesus. Precisa de ter fé. Pessoas oram e pedem, falam muito e fica naquela... Toda vida parecendo até que Jesus é surdo. Eu não gosto disso. Eu oro, peço no máximo 3 vezes. Está nas suas mãos, o Senhor é que faz. Aí as coisas acontecem. Essa é a minha fé. Não quer dizer que seja a fé de todos. Não quer dizer que todos vão fazer do jeito que eu estou fazendo. Mas eu aprendi, pelo que eu leio na Bíblia, eu faço isso e tem dado certo. Então não convém, por exemplo, ter persistência na mesma oração. Tem gente que ora por 1 ano para conseguir um propósito. É o que eu estou falando para você. Irmã, se você está em Cristo, você tem fé daquilo que você pede. Por que é a fé? A pessoa precisa de ter que é a fé. A Bíblia não diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se chama existência. É uma coisa que para mim pode ser impossível. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível para ele. Então eu vou pedir a ele. E eu peço 3 vezes. Senhor, está aqui teu servo. Mas eu falo bem aberto com Deus. O Senhor sabe, conhece meus defeitos, minhas dificuldades. Mas eu estou te pedindo. Te peço isso. E nunca falo que eu não sou merecedor. Eu nunca falo que eu sou merecedor. Porque de repente o próprio Deus pode dizer, ué, mas se você está achando que não merece, está pedindo. Né? Então eu penso assim. Então eu falo com Deus assim.
E Jesus estava ensinando seus discípulos. Isso aqui é uma oração universal, né? Para todos. Católico, espírita, crente, nós que somos crentes, oramos e pedimos a Deus. E eu vejo essa oração, eu faço essa oração todo dia de manhã. Eu faço essa oração uma vez por dia de manhã. Porque tem umas coisas aqui que me tocam nessa oração para que eu faça essa oração. Por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bem entendido. Se eu for orar ela à tarde, eu já estou indo dormir, que estou muito ligado no pão, não, tá entendendo? Uhum. Isso é uma coisa minha. Mas eu oro ela de manhã, eu oro. Então vamos no início, a primeira parte. Pai nosso que estás no céu. Este é o ponto de partida das orações, né? Que estabelece uma relação de intimidade e familiaridade com Deus, que chamamos de Pai. É isso mesmo. Né? Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Primeiro nós já começamos a glorificar o nome do Senhor, né? Porque Ele é soberano, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Maravilhoso isso, né? Então, nós estamos dando a honra, a glória a quem merece. Porque só quem chama ele de Pai e entende isso é quem está buscando. Quem tem um pouquinho de conhecimento. Aqui nós não estamos tratando de conhecimento geral, mas quem tem fé, sim, principalmente quem tem fé, né? E essa parte também do santificado seja o vosso nome, você está reconhecendo que ele é santo, né? O nome dele é santo. Com certeza. E aí ele diz ainda, depois de eu dizer Pai nosso que estás no céu, ele diz, santificado seja o teu nome. Porque o nome dele é santo, né? Então nós, eu entendo que quando nós estamos orando, nós reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas, né? Nós não temos a outra que clamar, nós temos a Ele clamar. Venha a nós o vosso reino. Essa parte fala para o reino de Deus vir até nós, né? Uhum. Caracteriza, por exemplo, paz, justiça, algo assim, um amor. O amor de Deus se manifesta na nossa vida? Sim. Porque o reino de Deus é tudo isso, né? Mas Deus de que quando? Precisa de entender uma coisa. Quando nós temos fé e estamos em comunhão, em Cristo. Ele não diz que se você tiver, se ele tiver em vós nele, então é a questão da fé. Você está entendendo? Você ora isso com uma certeza de que tudo isso é verdadeiro que ele vai fazer nas nossas vidas. Então esse venha a nós o vosso reino, você está pedindo para ele entregar para nós todas essas maravilhas, que é o amor, com certeza, a misericórdia, tudo, né? E reconhecendo o senhorio dele novamente, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eita. É forte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a vontade de Deus é, às vezes, o que queremos? Pois é, mas ele diz que tudo que é ligado aqui na terra, se tiver 2 ou 3 no nome dele, é ligado no céu, não é isso que ele fala? O fazer a vontade do Senhor, precisamos estar bem atentos. Sabe, somos seres humanos, nós erramos. Eu tenho certeza que eu, numa parte, apesar de estar pastor, tem algumas coisas que eu penso que ainda vou ser cobrado de Deus por isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu procuro fazer. Eu procuro estar na presença de Deus. Tá? Mas reconhecendo o senhorio do Senhor e quem eu sou. Quem eu sou. Então, santificado seja o teu nome. Lógico, isso aí não tem para onde nós correr, né? Seja feita a tua vontade. Eita coisa. Também expressa muita confiança em Deus, né? Porque seja feita a sua vontade, você está confiando que o que ele tem é o melhor. Com certeza, não resta a menor dúvida. Aí agora entra o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
é prover as necessidades básicas, né? Alimentos. Daí eu falar para você Não pão especificamente, né? Daí eu falar para você que eu oro de manhã pensando justamente nisso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Onde você entrou falando que não só de manhã, mas à noite também serve para orar, porque não está falando do pão, alimento, mas, né, das necessidades. Então, você entender que esse pão, igual você falou, não é aquele pãozinho abençoado, nós tomamos café todo dia de manhã, né? É o alimento em si, né? Também fala não só as físicas, mas também as espirituais, que está confiando na sua providência espiritual, né? Perfeitamente. Bem lembrado. Perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui na minha Bíblia diz assim, perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí há uma questão para se pensar. Tem gente, eu já vi e conheço muita gente, que acha que essas dívidas é dívida financeira, é coisa. Todos nós somos devedores a Deus. Sim, concorda? Sim. Todos nós somos devedores a Deus. Eu fico olhando para as pessoas que dizem assim, pastor, eu paguei um preço para fulano, eu paguei um preço para ciclano. Para nós não paga nada para Deus. Não. Nós não paga nada para Deus. O preço já foi pago e foi bem alto, né? Foi pago e pago bem alto. Então essas dívidas, nessa versão que você leu aí, é o que nós devemos para o Senhor, para Ele nos perdoar. Para Ele nos perdoar. Assim como nós perdoamos nossos devedores. E será que perdoa mesmo? Essa é a questão, né? É igual a questão de falar. Eu vou falar para você, Tuano, você vai lá e pede perdão. A primeira resposta que eu vou ter tua é a seguinte, eu não fiz nada, por que eu tenho que ir lá e pedir perdão? Foi a pessoa que me ofendeu, foi ele que veio. Mas a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E quando eu não perdoo, olha bem o tanto que isso é forte. Eu estou segurando a minha bênção. E segurando a bênção daquele outro. A partir do momento que a gente perdoa, há momentos na vida, quando você abre a mente para entender isso, parece que você tira um saco de cimento das costas, está entendendo? E é muito forte no mundo espiritual, né? Com Liberar certeza. o perdão é algo muito forte. Nós estamos... eu perdoo, mas eu não quero que fique perto de mim, eu não consigo viver no mesmo ambiente, então não perdoo. Me desculpa, mas então não perdoa. Não está dizendo aqui necessariamente que você tem que estar colado na pessoa, mas nada te impede de você, a paz do Senhor, conversar e tal. É literalmente agir no espírito, né? Matar a carne, que é fazer o seu primeiro passo. Tá ali, tratar bem a pessoa, e o espírito, o sentimento, Deus vai tratando, trabalhando em você. Com certeza, com certeza. O perdoar. É interessante, né? Que a gente quer que os outros nos perdoem, mas nós não perdoamos, né? É igual eu vi um caso de um pai que estava revoltado porque teve a filha morta, né, por um pedófilo. E aí ele pegou e tinha que perdoar. Só que ele falou, como que eu vou perdoar? Você matou minha filha indefesa, ela não fez nada. Aí foi quando Deus lembrou ele, você também errou nisso, nisso e naquilo. Ele é meu filho também, e eu o justifico. Então, como você quer que eu te perdoe se você não perdoou ele? Quem é você? Você então quer tomar o papel de Deus. Porque se a gente quer ser o juiz de perdoar ou não, a gente está querendo, de certa forma, ser Deus, ser um juiz. E esse juiz é só Deus que pode, né? Mas ele deu uma resposta aí que pegou todo mundo, né? Se quando você julga, você não é mais observador da lei, e sim juiz. E só há um juiz e um legislador. Deus. Aí, né? Essa questão de perdoar, igual você está falando aí, há um tempo atrás, eu não lembro quantos anos atrás, houve um camarada lá em São Paulo, o maníaco do parque. Eu lembro. E todo mundo queria matar aquele camarada. Todo mundo queria matar. Todo mundo queria pegar ele. Parece que até pouco tempo o ainda estava preso.
Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando a mãe dele foi visitar. O amor de mãe é tremendo, né? É. A mãe falou, é meu menino. Meu menino. E tal, e tal. Quero pedir perdão pelas mães aí e tal. Então é interessante. Tem que perdoar. Eu sei que a dor é muito grande. A dor é muito grande. Né? Nós somos, como que eu vou dizer isso? Muito emergente com as nossas coisas. Nós queremos justiça para agora. E tem gente que quer que Deus faça justiça, que a Bíblia diz que Deus é Deus de justiça, não é isso? Que fala? Sim. Que Deus faz justiça para nós ver. Hã? Nem sempre. Para quê? Para não bater palma e falar, aí não falei. Tem muita gente que erra nisso. Isso. Quando perdoa. Alguém que acontece alguma coisa, fala, aí eu não falei. Eu falei, eu avisei. E que não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Porque se fosse assim, como é que seria a situação de Pedro? Eita, glória. Hã? Aquele olhar de Deus para Pedro assim... Nossa, aquele olhar ali não precisou falar nada. Aquele olhar não precisou falar nada. Não, quando eu assisto aquele filme, que eu vejo o Senhor olhando para Pedro, nossa, eu sinto mal com aquilo. Entendeu? A paciência do Senhor. E quem foi atrás de Pedro? Pedro foi atrás de Jesus? Jesus foi atrás dele. Foi lá, está lá pescando, dando um peixinho. Quando a fé, Pedro chega. Assustou. E ele, a versão aí diz que ele estava nu. Quando ele viu o Senhor, ele assustou. O Senhor falou assim, tem um peixinho aí fresquinho para a gente comer? Não, Senhor, é que pescamos a noite inteira e tal. Pedro já não está sabendo o que fazer, não tem. Falei, não, joga a rede aí do lado direito. É tremendo esse negócio tremendo. Aí. Não, mas... Pedro era profissional, né? Que joga aí, rapaz. Você não pescou, você não pegou nada porque eu quis que não pegasse. Vai pegar agora. E o interessante é que Jesus faz ele confessar o amor por ele 3 vezes também, né? Porque negou 3 vezes e fez. Perfeitamente. É o que ele falou. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Na terceira vez, dá pra gente entender que parece que Pedro foi estúpido, né? Mas Pedro estava dizendo, Senhor, eu te amo. Mas não que esse amor, não dou conta de ter esse amor que o Senhor tem. Foi que ele caiu a ficha mesmo, falou, nossa. E aí, o que o Senhor falou para ele? Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. Tremendo, não é? Nossa, isso aqui é um amor. Eu olho assim, no meu entendimento, não estou falando que a Bíblia fala. Judas Iscariote. Se Judas tivesse tido a humildade de chegar aos pés do Senhor e pedir perdão, estava perdoado. Com certeza. O orgulho falou mais alto. Você está entendendo? Com certeza. Então, esse perdoar não é fácil. Inclusive, Jesus perdoou aquele ladrão, estava do lado dele na cruz, no último segundo. Porque ele teve humildade e reconheceu, né? Perfeitamente. Então, as pessoas precisam de entender, nós precisamos perdoar. Assim que, às vezes, o nosso pastor presidente estava ministrando uma palavra e falando que não justifica você ir para a igreja e chegar lá e sair pior do que você entrou. Você não se comunica com ninguém. Tá? Às vezes é um pregador que fala, olha para o seu irmão e diz assim... E tal, uns gostam, cada um tem um jeito de falar, né? E talvez tem hora que você dá uma olhada, parece hoje que eu estou vendo que um glória a Deus, igual tem um irmão que dá o Adilson, que dá na igreja, incomoda as pessoas. Para quê? Precisa disso. Cada um adora do jeito que sente vontade, né? É verdade. Um chora, outro se alegra, nós temos que nos alegrar. Nós não somos família, nós não somos a igreja do Senhor Jesus. Participamos de um culto na roça. Pensa num negócio abençoado. Me preparei para ir para esse culto e tal. Mas quando chegou lá, e nós comemos demais, né?
Que onde tem crente, você já viu. E comendo, e pescando. Pá. Começamos o culto 6 horas, para terminar 7, 7h30. O culto terminou 9h30 da noite. Ô, glória! Mas foi uma benção. Tá? Houve perdão, houve muitas pessoas que abriram o coração para receber. Aliás, as pessoas estavam todas ali preparadas para isso. Sabia que... Então eu vi a glória de Deus descer sobre aquele lugar. Porque tem gente que acha que necessariamente é só dentro da igreja. Não é. Não. Reuniu ali para falar das coisas de Deus, as coisas acontecem. Inclusive, é interessante essa oração. As pessoas sobem ao monte para orar. Não quer dizer que lá tem uma validade maior a sua oração, né? Você estando em casa, a sua oração vale tanto quanto. Mas conta o sacrifício ou tem também um dedinho ali, porque na Bíblia Moisés ia para o monte para falar com Deus. Moisés tinha essa intimidade com Deus. E toda vez Deus se manifestava a Moisés lá no monte. Mas você pode ver que Moisés chegava com a turma lá, vocês ficam aqui. E agora eu com o pai. Então as pessoas têm essa fé de ir para o monte. Não quer dizer que quem vai para o monte, Deus ouve melhor a oração dele. Não. Deus ouve a sua oração. Lembra do rei Ezequias? Deus falou para o profeta Isaías, vai lá, fala para o rei, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O recadinho ruim de dar para os outros. Né? Indigesto. Quando Isaías chegou, ele estava deitado ele permaneceu. Virou para o canto e chorou, fortíssimo. Aí quando Isaías estava no pátio da guarda, Deus falou, volta lá. E fala para o meu servo que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus não ouviu a oração? Ouviu a oração dele. Deus acrescentou mais 15 anos. Então essa ida para o monte é a questão da fé também que eu estou te falando. Você está entendendo? Lá para o monte. É assim, minha irmã. Quando você vai orar, você tem que se despir do eu. E falar verdadeiramente com Deus, de coração. Se tiver com vontade de chorar, chora. E fala com Deus. Na sua simplicidade. Não precisa ficar inventando uma hora. Eu acho que... Eu tenho certeza aqui que Jesus estava falando para os discípulos, não inventa moda, não. Fala assim só, tá bom. Já tá bom. Agora, nós acrescentamos, nós pedimos muito, esquecemos muito de agradecer. Né? Exatamente isso. Pede muito e esquece de agradecer o que Deus já fez, né? Da onde Deus já tirou, as maravilhas que Deus já entregou e fica só pedindo, né? E não lembra de agradecer. A minha oração noturna sempre é em agradecimento. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respirei nesse dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por ter uma cama para mim dormir, uma coberta para cobrir, um travesseiro para mim reclinar minha cabeça. Hoje eu estava vendo o prefeito de Goiânia, lá perto da igreja matriz, ali no ginásio de esporte, conversando com as pessoas. Aquilo ali virou um negócio esquisito. Gente dormindo em barraca lá, e ele falando aquilo. Falou, não pode, o ser humano não pode viver. Deus não chamou nós para isso. Entendeu? Mas então a minha oração é de agradecimento. À noite a minha oração é de agradecimento. Muito obrigado pela água, pelo alimento do dia de hoje. Não, mas você não trabalhou? Você não esforçou? Mas se Deus não me desse... E quantas pessoas não conseguem, ao menos, tomar uma água, questão de saúde, se alimentar através de sondas, né? Perfeitamente. Né? Então, aqui, então, não nos deixe cair em tentação, não. É perdoar, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. O senhor falou sobre a questão da justiça de Deus, né? Perdoa, Deus perdoa. Mas não livra da consequência, né? Não, a consequência Deus não tira. Então acaba que essa é uma forma da pessoa pagar pelo que fez. É o seguinte, seria muito fácil fazer alguma coisa e passar batido, né? Então você vai ficar com a consequência para você aprender.
Não fazer mais. Você não pode errar mais. Sabe que passar por aquele caminho vai dar defeito. Então, ele não deu livre-arbítrio para fazer o que nós queremos? É você que escolhe. As escolhas são suas. Então, eu tenho um hábito de não jogar a culpa nos outros. Eu fiz isso porque a Tuane me induziu a fazer, a minha esposa me induziu. Não, negativo, rapaz, eu sou adulto. Eu fiz porque eu quis fazer mesmo, e pisei na bola. Então agora é hora de eu chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me ajuda aí. Mas como se ele não me ajudasse, né? Mais do que ele me ajuda. Então, a última parte, que é a 7ª parte, é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse é um pedido para Deus nos proteger das armadilhas, né? Dos males do mundo, as armadilhas do maligno, né? As ciladas que o inimigo arma para gente. Com certeza, todo dia, né? O inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos acusar, para nos tragar. E aqui na minha Bíblia está dizendo, não nos induza à tentação. Induzir, é mesmo que eu estou falando para você. Entendeu? Porque, cá para nós, o pecado não dói, né? O pecado não dói, o pecado é gostoso. Bastante. Mas aí vem o que você falou. Aí vem a consequência do pecado. Né? E o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que sintonizar nisso. Não é só ir para a igreja, não é só subir no monte. Tem uma série de coisas que a gente tem que observar, né? Verdade. Observar, porque senão a gente acaba, né? Então, a oração do Pai Nosso é um guia para uma vida de fé, confiança e amor, né? De Deus, que nos ensina a buscar sua presença, a comunhão todos os dias, né? Perfeito. É uma oração simples, mas poderosa, que se a gente, igual a gente pautou aqui, for prestar atenção no que a gente está orando, não precisa falar nada mais, tá tudo certo ali. Mas ele não é o nosso guia, o nosso caminho. Quem está em Cristo, a Bíblia diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. A gente passa a ter temor das coisas. Sim. A gente começou a olhar e falei, isso aí não é para mim, não é? É verdade. Não estou dizendo aqui, não estou querendo ser melhor do que os outros, que não erra, que não. Enquanto nós estamos por aqui, nós estamos arriscados a, né? Errar. Mas confiar no Senhor. Volto novamente lá naquela palavra que eu te disse. A fé. Fé. Quem está em Cristo, não tem como estar em Cristo se não tiver fé. É verdade. Como se não acreditar? Como que eu vou acreditar em alguém que... Né? Não é bom quando você vê uma pessoa falar bem de você? Sim. Nossa, essa aí eu conheço. Essa aí é uma pessoa excelente, bom caráter, né? E tal. Então nós temos que fazer tudo. Nós precisamos ser exemplos para os outros. E principalmente para os de casa. Os de casa. E esse é o ponto mais difícil, né? Porque sermos bons para os de fora é mais coisa, fácil, né? Porque os de casa acaba que você já tem uma liberdade ali onde você mostra quem você realmente é. Então, muitas pessoas são em casa e na igreja, por exemplo, são outra coisa. Muitas pessoas estão à frente de algum ministério, de alguma obra, e em casa é totalmente o oposto. Segundo uma história, isso é história, diz que uma irmã terminou o culto e ela ficou ali, na igreja, e o pastor incomodou, né? Minha irmã, vamos embora. Ela falou, pastor, o senhor podia deixar eu morar aqui na igreja. Pastor, como assim? Morar na igreja? Falou, porque esse homem que Deus me deu, aqui na igreja ele é uma benção. É forte. Chega em casa e ninguém suporta. Fala, Deus. Entendeu? Uai,
Como que é isso? Você está lá em cima do púlpito pregando, ou você está na igreja e em casa você não dá exemplo? Porque o seu vizinho te olha, te conhece. Seu vizinho olha para você e fica, ó, ligado. Às vezes até pensa mal, fala, nossa, se a pessoa é assim, me fala até qual igreja que você vai, que eu vou passar. É longe. Perfeitamente. E você, às vezes, calada, você prega mais do que com palavras. Você dá exemplos para as pessoas. Tinha um jovenzinho ali na Alameda do Botafogo, eu não sabia disso. Quando um dia ele chega lá, rapazinho, de 12, 15 anos, de terno e com a roupa igualzinha à minha, eu olhei. Marcos, você tá lindo, hein, rapaz? E papo, eu não puxo o tapete de ninguém. Coisa boa, rapaz. A mãe dele chegou e falou, pastor, esse rapaz quase me põe doido. Ele quer vestir igual o senhor. Oh, graças a Deus. Ele quer calçar igual o senhor. Ele quer falar igual o senhor. Eu confesso que aquele dia eu chorei. Se eu estou sendo um exemplo para um jovem desse, um exemplo, você está entendendo? Então você tem que ser exemplo. Não estou falando aqui que todo mundo vai te copiar, mas você tem que ser um exemplo. É verdade. Né? Igual esse culto que nós fizemos lá, na roça, a pessoa, poxa, pastor, muito obrigado e tal. Eu falei, vocês estão agradecendo um homem errado. Eu quero agradecer a Deus. Sou só um canal de bênção aqui, né? Essa questão de exemplo é muito forte, principalmente dentro de casa. Eu tiro por base minha filha, 2 aninhos, e ela vê meu hábito de orar, a gente tá lá na igreja orando, ela já aprendeu, põe a mão na cabeça, já viu, né? E hoje eu fui lá no monte, lá fazer a oração, até me surpreendeu, que na hora que eu cheguei lá no altar, ela já foi direitinho lá no altar, já baixou a cabecinha lá e foi orar. Eu falei, não, mentira, que eu tô vendo uma coisa dessa. Mas o que a Bíblia fala? Ensina o menino o caminho que deve andar, depois que ficar grande, não vai desviar dele. Exemplos. Na igreja eu tenho um hábito de terminar o culto. Quem diz amém, aperta a mão do teu irmão. O que eu quero dizer é uma confraternização. Abraça seu irmão. Ô, irmão, foi bom você estar aqui. E tal, e tal. Aí lá umas crianças lá, de 7, 8 anos, até de 10 anos, uma correria danada, que os pais falam, pastor, dá um jeito aqui. Aí eu dando com eles, põe eles num banco lá, cuidado, hein? E papai, eles ficam tudo com medo. Mas eles correm lá, porque faltava espaço físico para colocar eles. Terminou o culto, eu não sei o porquê, o que aconteceu, que eu... Está terminado, irmãos, em nome de Jesus. Veio um deles lá da portaria. Vai, pastor, eu estou esperando o senhor falar. Pega na mão do seu irmão, o senhor não falou. Estava prestando atenção. Tá vendo? Tá brincando ali, mas estou prestando atenção. Então você não perde de levar seus filhos para a igreja. Ensinar o caminho que deve andar. É verdade. Né? Um dia alguém pregou para nós, né? Um dia alguém falou de Cristo para nós. Né? Apesar que nós não fomos assim... criados praticamente dentro da igreja, né? A gente teve um tempo fora. E quando veio para o caminho do Senhor, é isso. É isso. Então, resumindo, essa é a oração do Pai Nosso, né? Que vocês possam agora prestar bem atenção, orar com bastante fé, com bastante atenção, essa oração diária. E fazer realmente diário, né? Que essa oração eu acho que deveria ser feita ao levantar, ao deitar, né, pastor? Com certeza. Se você continuar aqui, versículo 14, e que isso você vai ver. Aqui, terminando aqui, nos livros do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Aí no 14 ele diz assim, só para nós terminar. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Tem aí uma consequência, né? Tem algo aí. E sempre volta no perdão. Se perdoares, será perdoado. Perdoar as ofensas, perdoar. Acho que essa questão do perdão também é onde mais atinge a carne na gente, mais fere o ego da gente, com né? certeza. Acho que por isso que Jesus bate tanto nessa tecla do perdão, né? Imagina você comigo, só um minutinho. Esse negócio mexe demais comigo. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ali não tinha mais nada que fazer, né? Jesus olha para aquela multidão
Diz, ô Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aquele negócio é forte. Perdoa. Eles não sabem o que faz. E nós temos uma dificuldade para perdoar. É verdade. Senhor da glória. Temos uma dificuldade para perdoar. Precisamos ter mais amor ao próximo, né? É verdade. Né? Esperamos que esclarecemos a dúvida de muita gente. Né? E estamos aqui. Se tiver dúvida, nos pergunta, né? Pode enviar nas nossas redes sociais sua pergunta, que nossos convidados vão respondendo. E espero que o programa de hoje possa edificar muitas vidas, como o pastor falou, possa tirar muitas dúvidas. E muito obrigada por nos acompanhar, muito obrigada por estar conosco até aqui. E toda honra, glória e adoração é dada para Ele, porque Deus é o rei deste lugar, é Ele que reina aqui, Ele que brilha. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Amém? Então, até a próxima. Até mais.